desses filhos de Xangô. Envolta os males desses filhos de Xangô. É Xangô na coroa de Zama, é Xangô na coroa de Zama, é Xangô na coroa de Zama, é Xangô. Olá, 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 buenas noches. Ixi, Maria. É Xangô na coroa de Zambi. Olá, olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você está vendo esse vídeo. Se é agora no momento da live, boa noite, bem-vindos e bem-vindas. Se não, se é depois aí no momento do feed, eu espero que este vídeo, essa conversa, te seja muito útil. Eu acho que é um assunto bem já batido, talvez, né? Eu acho que ainda não sei. Acho que ainda não está tão batido assim, né? Aqui nessas redes, né? Nessas plataformas, que é o universo masculino dos orixás. Na verdade, eu acho que todo esse universo está sempre rodando por aqui, né? Tá sempre surfando por aqui esse assunto. E depois dessa experiência de 4 semanas, foi uma consultora por semana, uma parceira por semana. Então, depois de ter aí uma conversa com uma parceira por semana, falando de um orixá, trazendo aí toda a parte... Deixa eu levantar um pouquinho que tá meio caído. Falando um pouquinho da história, né, das orixás, dos arquétipos, o que está ligado com aquela consulta ali específica que foi escolhida, enfim, né? Depois de passar aí a semana falando um mês inteiro falando das orixás, das mulheres, Yansan, Oxum, Iemanjá, Namburuquê. Agora a gente vai falar dos orixás masculinos e eu não tenho muito para trazer, assim, porque eu acho que não é meu lugar de fala, né? Assim, na verdade, eu não queria desviar muito da forma como o Djaroquim ele aborda isso, né? Que nas nossas conversas para combinar aqui o que a gente ia falar, ele comentou que eu sou técnica. Eu não entendi muito bem o que ele quis dizer com isso. Talvez ele possa explicar. Eu não entendi. Em que aspecto, assim? Eu não sei se eu fiquei lisonjeada, se eu fiquei um pouco cabreira, né? Em falar que eu domino essa técnica. Bom, eu acho que foi... Recebo de uma forma positiva, claro, né? Então eu imagino que seja por causa dos estudos, porque eu busco trazer, na verdade, uma abordagem mais mitológica, né? Que eu tenho esse cuidado de não entrar tanto no aspecto da religião ainda. Eu acho que ainda vou trazer algumas coisas, alguns aspectos, né, da religião, da prática, né, de como a gente cultua, né, um orixá, para não ficar só no blá 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 da modinha, que é falar dos arquétipos. Na verdade, eu acho que é super interessante pra gente, ainda mais se você faz terapia, se você é uma pessoa que está conectada com os seus sonhos, se você gosta, né, de navegar pelo universo do simbólico. Eu acho que qualquer mitologia vai te atrair, vai ser interessante para você, né? E em especial agora, então, essa mitologia urubá, que eu estou encarando meio que com uma missão de vida, talvez nessa fase da minha vida, trazer mais informação, né, disseminar mais conhecimento acerca dessa cultura, dessa história, de todo desse tesouro cultural, né, que é essa cultura, essa mitologia, né, iorubá. Eu acho que eu ainda estou conseguindo fazer sem entrar no aspecto da religião ainda em si, né, mas eu acho que em algum momento eu vou ter que trazer isso para mim. E é claro, não tem como nesse universo pelo aspecto, né, religioso. Então, já aceitei aqui sua solicitação, Djaroquim, você deve estar entrando daqui a pouco. Boa noite, bem-vindo! Tudo bem? Tudo bem, você? Tudo jóia, super feliz. A gente está conseguindo materializar essa conversa, né? Eu acho que não posso começar esse bate-papo sem agradecer, assim, sem registrar esse agradecimento, né, ao Djaroquim, que foi essa pessoa que me ajudou muito a trilhar esse caminho, me deu foi uma torcida bem ao modo dele. Eu ia falar uma torcida silenciosa, mas não foi tão silenciosa assim, né? Eu acho que me apoiar a trazer mais ferramenta, a me entender melhor com toda essa simbologia, com todo esse trabalho, né,
que é com os orixás. Então, Jaruquim, gostaria já de começar esse nosso bate-papo já perguntando para você como que é, né, os orixás na sua vida, o que significa isso, né? Aqui na minha plataforma eu já falei um pouco, hoje é meu instrumento de trabalho, mas eu gostaria de ouvir de você. O que são os orixás para você? Boa. Bom, começando no sentido, a minha ligação não nasce propriamente da parte religiosa em si, né? Nasce desde da busca espiritual de alguma forma, né? Por meio do xamanismo, né? Então, Jaroquim, em algum momento na vida, se conecta com essa perspectiva do mundo xamânico, né? Que é essa conexão com a natureza, que é essa relação com os 4 elementos. E essa busca, essa capacidade de praticar, de se interessar cada vez mais nesse espaço, foi promovendo ainda mais busca. E em algum momento começou a ter alguns certos resgates, né? Beleza, conectar com a natureza, conectar com os 4 elementos e tal, mas o que já existia dentro da minha própria história a nível de sangue mesmo, assim, né? Então, foi não migrando, mas incorporando conhecimentos, instruções, instruções. Não, perdeu o som. A gente perdeu. Você ficou sem. Vai ter que ser abafado mesmo, talvez. Agora melhorou. Beleza. Então, de a pouco eu fui incorporando conhecimentos e dentro como eu vivo o xamanismo, interactuando culturas para que eu pudesse fazer uma própria alquimia, né? Um próprio caminhada nesse aspecto, né? Claro, sempre muito alinhado com a perspectiva xamânica que eu adotei, que é Condor Blanco, que são os 4 elementos, que é a guia de Sol e Surjava, mas também somando outras linhas. E aí entra Umbanda, Candomblé e especificamente a energia dos orixás, né? Não necessariamente como divindades propriamente, porque respeito e honro muito nesse aspecto, mas me encanta muito mais quando eu entendo o orixá como uma espécie de emanação da natureza, né? Então, quando o Iaçã vem e é o trovão, eu olho para a manifestação do trovão e deixo de ser propriamente uma arquitetura físico-química da atmosfera e começa a ser uma experiência sacra de alguma forma, assim, né? E claro, para mim é muito difícil, acho que por criação, por de onde eu venho, pela família que eu tenho, não conseguir olhar tudo, quase tudo, desde do constante binóculo ou microscópio do xamanismo, né? Também, qualquer coisinha eu tento pensar xamanicamente o que significa, né? Então, essa incorporação dos orixás foi gerando um repertório de entendimento, né? Uma forma de eu conseguir traduzir para mim mesmo, inicialmente, através dos símbolos, através das percepções, através da intuição, através também de como me ressona e seguir trilhando essa trajetória, seguir percorrendo essa trajetória pessoal dentro do universo xamânico, né? Que para mim é o norte de vida, assim, sabe? Eu não consigo observar nada na vida que não seja por uma perspectiva xamânica, em primeiro lugar. E você comentou agora que é como te ressoa, né? E, então, como que te ressoa? Já pra gente começar entrando também talvez, né, nos orixás em si, né? Como é que te ressoa isso, então, essas energias? Claro, eu acho que começa muito da ideia da curiosidade de se localizar em certos universos, né? Assim, porque uma vez, xamanicamente, né? Assim, uma vez que você entende o seu lugar em certas energias, fica fácil. Você é empoderado daquela energia, daquela situação, daquele contexto, e você começa a aceitar as fortalezas desse lugar e também ganha a clareza das debilidades, né? Da dor, da parte sombria desse lugar e começa a tentar um equilíbrio, né? Então, tudo nasce do desejo de me entender nisso tudo, né? Porque eu venho do espaço, tenho uma natureza muito mais introvertida, muito mais retraída, funciono a nível social, muito do 1 a 1 ou de pequenos grupos, sei da capacidade de transmitir e comunicar coisas, mas é mais esse espaço mais seleto. E claro, então significa que tem um problema? Sim, tem questões psicológicas, emocionais, de história de vida, de construção da persona de Aroquim, mas existem energias que também vestem de Aroquim,
E aí, entrando na pele do orixá, por exemplo, eu me identifico bastante com Oxóssi. Me identifico bastante com Oxóssi. Não necessariamente com a divindade em si, é com a divindade em si também, mas é com o que ele representa, as simbologias por detrás e principalmente as energias que ele lida, assim. E eu fui me dando conta que eu fiz isso toda uma vida sem saber que era dentro de uma linha que era muito, muito da dele, silencioso, observador, de entender o que estava acontecendo. Às vezes você tem que perguntar, já estava 3 passos na frente, só de estar mais calado, sabe? Só de ter esse silêncio, esse cuidado, esse tato, assim, sabe? E, claro, quando eu toco esse ponto, eu me reconheço, né? Eu me encaixo, eu me devolvo para mim mesmo nesse espaço, não só como dentro de uma espiritualidade, mas até como um homem também, né? Entender que tem uma sensibilidade que é inerente à minha forma de ser, que talvez não é sensibilidade extrovertida, mas é uma sensibilidade aguçada. E aí eu entendo que existe distintos modelos de masculinidade de ser homem. E eu começo a entrar numa tranquilidade com o meu modo de ser, sabe? Com a minha maneira de levar as coisas sem entrar no desrespeito ou num não sei, de transpassar certos limites que fazem parte de como meu coração me pede para caminhar, entende? Então começa aí a relação com Arro, os orixás. arro. E a gente vai trazer aqui, a gente vai buscar conversar nesses minutos, nessa horinha, né? Sobre Oxóssi, que já citou, Exu, Ogum, Xangô e Oxalá. Então, eu queria que você já começasse falando aí. Qual que você já falou de Oxóssi que você se identifica mais? É o que você mais gosta Cara, também? eu gosto esses, claro, se a gente for entrar no universo dos orixás, pensando nos masculinos propriamente, tem vários aí que estão deveriam estar aqui também, não foi espaço, né? Mas eu trouxe muito esses propriamente, desde e aí é uma perspectiva muito autoral, pessoal, né? E aí pedindo permissão para todos aqueles que levam uma Sim. trajetória religiosa de muito mais profundidade, que se soma a percepção dos símbolos associado com esses 5 orixás e também uma ideia de carências dentro do trabalho masculino, né? Então vem muito tipo, poxa, Boa. esse orixá ele tem certos símbolos que talvez hoje a maneira como a gente foi levado a perceber a própria masculinidade, entre aspas, ou a temática, e se empoderar. Se empoderar, assim, entender, compreender e descansar em certas energias, digamos assim, sabe? E aí, claro, cruzei um pouco do conhecimento de Umbanda, Candomblé, e muito, muito, muito do que Surjava tem entregado, né? Me entregou, que é a Uhum. principal bagagem que eu tenho aqui para oferecer e comunicar de alguma forma. Então, nesse sentido, a gente parte de Ogum, não de Exu. Aí, pô, já quebrei o sistema religioso, porque sempre se começa com Exu, né? Mas por que Sim, Ogum? ele quebra o caminho. Claro. Por que Ogum, assim, né? Ogum, diretamente ligado ao arquétipo do guerreiro, né? Essa presença forte, viril, muitas vezes impositiva, muitas vezes de uma presença que não vai passar despercebida, que vem pela vitória, sim ou sim, entende? Tá, e o que isso Sim. tem a ver com esse aspecto da masculinidade, né? Ou do aspecto do homem, né? O que o Orixá poderia me somar dentro desse viés? A gente, enquanto dentro do aspecto do guerreiro, a gente foi entendendo muitas vezes o guerreiro como aquele que faz guerra. E é isso também dentro de um ponto de vista talvez mais equilibrado. Um guerreiro também é aquele que promove uma vitória, que vai implacavelmente por uma vitória e não vai descansar até isso, né? E aí, Uhum. beleza. O que essa vitória pode promover? Quais estados internos essa vitória pode promover? Segurança. Tempos de paz, né? Boa. Aquele que promoveu a capacidade de guerrear, defender e se firmar nisso, gera um estado de segurança, senso de paz e uma certa tranquilidade. No aspecto mais interno, pô, existe uma violência inerente a como a gente foi construído, falando por mim, como foi construído como homem, e percebo isso que é mais lugar. A violência do homem contra as mulheres, as muitas formas de violência que a gente extrapola.
Então, a violência que transborda desde o do íntimo de um homem e começa a consumir o maquinário social de diferentes formas, entendeu? Então, beleza. E se eu faço um movimento interno, em vez de eu extrapolar essa violência ou essa guerra para fora, e eu travo essas minhas guerras internas, talvez, sabe? Olho para dentro de mim, entendo que tem várias coisas que não estão apaziguadas e que carecem de dedicar tempo, terapia, o que seja, por uma vitória interna. Porque essa vitória interna me dá segurança, me dá esse estado. Tive uma experiência muito bonita dentro disso que eu estou te falando. Tive a oportunidade de estar fazendo um trabalho com um retiro só de homens uns tempos atrás, aí tem mais ou menos um mês e meio, quase 2. E que dentro desse retiro a gente é convidado a trabalhar desde a ferramenta da arte marcial. Dentro da arte marcial. Independente do grau de experiência, você é convidado a trabalhar dentro da arte marcial, né? E, claro, no primeiro momento, temor, né? Porque dá uma insegurança, vai enfrentar outro cara que você não sabe a habilidade, blá, 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 etc. Tal, tu vai dando uma... Você começa a sentir estranho dentro desse espaço, né? Só que aí se entra no dito ringue e duas realidades se olham e sentem o espaço do outro. Tem algo dentro da energia masculina que, ainda que a gente fale assim, estamos vivendo tempos de paz, é muito necessário essa coisa pacífica, tem algo na energia yang que ela precisa dar vazão a essa... Não necessariamente a violência, mas essa energia que ela é meio densa, assim, meio forte, sabe? A arte marcial é uma ferramenta. Instintiva. Se eu entro nisso externamente, eu gero essa paz interna. Então, nessa experiência que eu tive o espaço de entrar com outro cara e fazer 5 minutos de boxe com ele. O acordo tinha um acordo de intensidade, cada um ia colocar a intensidade acordo de cavaleiros, né? Que se permitir dentro daquele espaço. E era 5 minutos. E, claro, em algum momento, você vai sentindo, você sente a dor, você sente a força do outro e tal. E, internamente, foi muito legal, porque eu percebi que existe um sentir pena. Sentir pena. E eu fui me dando conta que, a nível homem, masculinidade, é a pior coisa que eu poderia oferecer para um cara, um brother, que está buscando uma sanação. Eu ter pena do processo dele. Eu ter dó do processo dele e não colocar tudo que eu estou disponível, disposto a colocar, tirar de mim toda a força. Por quê? Porque se eu faço esse momento de tirar a força sem a ideia da pena, automaticamente eu honro a luta dele e ele também traz essa força para fora. Então é legal porque em algum momento vem todos esses sentimentos, medo, insegurança, papapá, vem a pena e em algum momento sai a energia pura, vital do guerreiro. Então duas forças se enfrentando no ringue, se degladiando, se arrebentando, entre aspas, mas que em algum momento, ainda que tenha um embate físico, tem uma paz interna dos dois lados. E quando você termina o processo e se olha para o outro brother, você entende que a melhor forma para ajudar alguém é honrar a luta dele, não diminuindo a sua luta, mas colocando toda ela no processo. E isso tem que ver com o guerreiro, né? Cara, olha objetivamente a situação e entrega tudo, não segura nada, sabe? Então, acho que isso devolve esse estado, porque eu saí dessa experiência e sigo compartilhando com esse amigo que a gente teve essa experiência junto, mais seguro de mim. E ele mais seguro de si. Algo encaixou que permite isso ser mais verdadeiro, sabe? E, claro, qual que é o problema aí? E aí um tema que eu sinto, percebo que pode ser útil para outros homens. As mulheres estão vindo com tudo, ocupando cargo de liderança, ganhando espaço. Se internamente o homem não tem essa segurança que essa experiência talvez pudesse colaborar, né? A arte marcial pudesse forjar, fica complicado ver essa ascensão feminina e o respeito à ascensão feminina desde um espaço de segurança. Eu vou me sentir mal, eu vou me sentir oprimido, sem espaço, e eu vou querer o quê? Trazer a guerra para fora e querer oprimir isso. Ninguém ganha com isso, sabe? Ninguém vai sair feliz desse processo. Então, esse trabalho interno de honrar essa luta, de honrar esse guerreiro e permitir ele ser guerreiro, isso significa não é abdicar da violência, mas canalizar para o lugar correto, não desperdiçar a energia da raiva, não desperdiçar essa energia ostensiva e fazer dela construtiva, dentro do espaço
e contenedor correto, né? Nesse caso era um retiro, era uma experiência de arte marcial conduzida por pessoas excelentes. Não vou fazer isso na rua, em qualquer lugar, mas é válido isso. É apaziguador internamente. E gera essa segurança interna dos tipos guerreiros, né? E isso para mim é super útil pro ser homem atualmente, assim, sabe? Eu vejo como energia adequada, sabe? Arro, sim. E principalmente também porque direciona, né? Eu acho essa energia também. E uma coisa que eu acho interessante, é claro, né? Não vou tirar só, né, que Ogum, na maioria dos pontos de Umbanda, principalmente, né, que é de onde eu venho, ele está sempre ligado à proteção, não só à guerra, Claro. né? Em proteger, né, cara? Então, é em guardar algo, guardar aquilo que você acredita, né? Tem um mito que eu acho muito interessante que eu peguei mais para trazer, né? Porque que eu fiz a live de Oxum, que é Oxum quando Ogum decide, né, chutar o pau da barraca, ir embora, não quer saber, porque é convicto, né, dos ideais dele também, não estava agradando, ele vazou, saiu fora, né, da cidade lá. E quem recupera ele é o Oxum, só pela sua beleza e tudo mais, mas eu acho interessante isso, né? Essa força, dessa convicção também, né? Proteger ali. Então, e principalmente nos pontos, né, os mais fortes, e até no sincretismo religioso, Ogum vem como São Jorge, né? Por essa força que ele tem, mas principalmente esse poder, né, de proteger os seus, né? Essa energia protetora, eu acho, particularmente, eu acho que é o que mais me faz enamorar, assim, né, por Ogum. Eu acho que ele tem essa capacidade de proteger mesmo, assim, né? Proteção para mim, eu acho que além, né, não só da guerra, né, mas muito esse fator de proteção também. E dentro desse aspecto, ânimos e ânima é quem protege a ânima, né? É o ânimos. Então, eu acho muito bacana trazer essa consciência também de proteger essa sabedoria, esse mistério, até pelo feminino, assim. Eu acho que ele é bem contraponto, né, nesse aspecto do guardar, da sabedoria, da energia mesmo também, desse casamento, digamos assim. Eu acho que ele é o mais, talvez, né, um dos mais dessa ambivalência, né, de feminino e masculino. Eu vejo algum muito ocupando esse espaço. Claro, e necessário, né? Porque toda essa Sim. projeção feminina e criativa, não que precise obrigatoriamente de um contenedor, de um guardião, mas seria bom ter, porque as polaridades ocupam o seu lugar nesse momento, né? Então, ser guardião, né? Mais do que ser protetor, ser guardião. Isso implica entender que tem algo muito de valor a ser guardado. E eu me ocupo disso, eu me atenho a esse guardar, né? E é bem legal. Na cerimônia se vê muito isso, né? Por isso que a cerimônia é tão bonito ver cerimônias, porque você vai entendendo a geografia e a arquitetura de uma cerimônia, como cada coisa é muito bem pensada, articulada e providencial, muitas vezes, né? Pô. Da nossa conversa, você trouxe uma coisa assim, que eu acho muito legal, que também é do aspecto sombra. Eu não sei se quer trazer isso. Tem um aspecto sombra que você acha interessante levantar, assim, de algum, né? Até para a questão do próprio masculino também, que é algo para a gente ficar atento? Você percebe? Claro. Para mim, um aspecto sombra que a minha teoria que tem a ver isso com a guerra. Se eu dou vazão para ela, ela vai me gerar paz. Mas se eu retenho essa guerra, ou de raiva, eu vou vai ser uma panela de pressão. E aí eu perco a noção de autocontrole, né? Porque na experiência do ser guerreiro, o autodomínio das competências, das habilidades, do estado interno é imprescindível. Se eu perco esse espaço, eu me debanco ao outro lado do ser guerreiro, que está totalmente fora do autocontrole desse centramento, né? Então, acho que bem importante é isso. Um aspecto sombra é a capacidade destrutiva que essa energia tem, né? Sim. Que pode grande capacidade destrutiva, né? A gente está falando do orixá que forja o ferro, né? Forja o ferro, a força é muito grande. Criador das armas. Então, assim, é um poder destrutivo absurdo, né? Então, se eu dou vazão e faço dessa energia construtiva, eu crio o império. Mas se eu não dou essa atenção, eu estabeleço a mazela, assim, sabe? Enfim, eu destruo tudo, assim, sabe? Então é legal até que não tem que segurar a energia, é dar vazão para que ela possa, claro, no primeiro momento de calibração, vai ter a truculência, vai ter o desajuste. Mas à medida que agarra a mão, essa energia que às vezes pesa a mão demasiado, vai entendendo da suavidade. E aí eu começo a ter uma experiência técnica. Então aquele que inicialmente começa destrutivo, começa a ser construtivo, né? Então, o mais importante é dar vazão, não segurar, porque senão... E, claro, esse é um desafio, falo para mim, enquanto homem, fazer isso, né? Enquanto homem, fui ensinado a calar, a não chorar, a me retrair
né? E, porra, vai dando um problema interno. Para onde que eu derivo isso? Para mim, xamanismo é uma solução, entre aspas, nesse sentido, porque através das práticas e do estar consigo dentro de uma prática, você oxigena o espaço. Toma de novo o centro e a direção do barquinho, aí você começa a derivar para onde corresponde, entendeu? O xamanismo é fundamental nesse sentido para mim. Arrou. E o próximo? Você quer que eu chame ou você já vai... Posso falar, o próximo, bom, eu pensei dentro da perspectiva Sujava, né? Sujava sempre organiza tudo em terra, água, ar e fogo, né? Eu pensei em algum, e Sujava também coloca o guerreiro sempre associado à terra, nessa capacidade de provisão, ligação com o material, ligação com a própria raiva, com a superação, blá, blá, blá. E eu pensei muito Oxóssi como um arquétipo masculino mais de água pelo senso de comunidade. Ainda que o Oxóssi tenha uma natureza retraída, a nível, quando a gente entra nos contos, ele tem essa solitude que se mete no bosque por uma caça, é um se meter no bosque com o intuito e objetivo de promover a fartura e a abundância para a comunidade. Não é uma introversão destrutiva, é uma introversão que carece esse silêncio para que possa haver a devida oportunidade onde toda uma comunidade ou toda uma tribo ganhe com esse processo, né? E eu gosto muito disso, assim, sabe? Eu falo muito dele, assim, ou do... Claro, o arquétipo do guerreiro dentro da mitologia Yorubá é todo um clã. O clã dos guerreiros tem toda uma tecnologia vinculada a eles. O clã dos caçadores, que é mais de um, é o Xóssi principal, tem o filho dele, Loguendé, que também gosto bastante. É uma outra tecnologia, assim, sabe? Mas que ressonam, né? Tem uma série de simbologias que estão muito presentes ali, né? E aqui, uma das que mais me ressona é isso. No sentido de o caçador, ele, no seu aspecto mais básico, caça para a sua própria subsistência. Para que ele possa estar de barriga cheia. Mas o que ele, muitas vezes a caça não dá só para ele. Ou seja, ele tem que dividir, entende? Tem que ter esse afeto, esse coração de pensar que, pô, se eu cacei um boi inteiro, eu vou comer um pedaço desse boi. O que eu faço contra o resto? Comunidade, tribo, entende? Então, o ato de, sim, empregar uma ação desde o indivíduo e ter essa subsistência, claro, mas pensando que isso aqui tá para bem mais do que só para mim. Então, já sai do aspecto da vitória, muito focado no indivíduo, do vencer em si mesmo, e começa a pensar nos demais, começa a pensar em outras pessoas, incluir isso no projeto, né? E aí, claro, o Oxóssi, ele vem com esse afeto, que às vezes está nas entrelinhas, né? Não está tão claro nas características do caçador, mas está nesse sentido que nós estamos falando aqui agora. E tem outras características que eu gosto bastante, que é a coisa do silêncio, né? Bom caçador, ele precisa de silêncio, de observação. Porque se ele peca no silêncio e na observação, ele deixa de ser caçador e em algum momento ele pode virar presa. Imagina se eu estou caçando sei lá, um leão. Ninguém vai comer um leão, né? Mas por algum motivo estou caçando um leão e eu peco na minha atitude, eu peco na minha capacidade técnica daquele momento. Eu inverto a ordem sistêmica daquele momento que eu estava como caçador e espectador, eu me denunciei e virei presa. E aí eu entro todo num modo de sobrevivência. Aí, brother, eu preciso do Jogum para salvar a pele, porque o caçador talvez ele vai ser rápido e ágil, mas a defesa, né, talvez não esteja garantida, né? Se o trabalho com a segurança interna que algum promove não foi feito, talvez nesse momento o caçador ele caia, entende? Então, silêncio, capacidade de observação. Gosto muito da ideia do símbolo de Oxóssi, que ele, bom, tá sempre com arco e flecha, né? A diferença do convencional dos caçadores de arco e flecha é que o Oxóssi só tem uma flecha. Por quê? Porque ele, primeiro, ele sempre acerta. Não, porque o Oxóssi é muito bom. É sim, porque ele é muito bom. Mas porque ele também é muito atencioso com o time. Ele é bem presente no time. Ele vai esperar e não tem essa paciência, sabe? Esse desfrutar o momento da espera para o justo momento ter a certeza que volta com a caça. Não tem dúvida desse processo, sabe? Então, essa gestação da ação do caçador, eu acho linda, porque toma um time, é sensível a esse processo, né? Você toma um time, observa, se adequa, se redesenha quantas vezes da posição do arco até acontecer.
E quando isso acontece, cara, é avassalador. É sem freio a coisa, sabe? Toma uma magnitude grande, assim, né? E toda uma comunidade ganha com isso, né? E eu vejo providencial o arquétipo do Oxóssi nos tempos de hoje, porque o arquétipo do caçador, né? Porque essa ideia de caçar e pensar nos demais vai totalmente em contraposição a uma cultura naturalmente hoje de escassez. Sim. O arquétipo do caçador, ou Oxóssi, a energia de Oxóssi, não tá para seguir multiplicando a ideia de escassez. O Oxóssi quanto símbolo, assim, ele é um regulador de ecossistema. Se eu tenho um sistema que está vibrando da escassez, ele está para regular para um sistema de mais abundância. Isso significa a minha caça é sim para o outro e eu tenho que, se eu não sei como fazer, eu tenho que gerar as condições para, entende? Então, o Oxóssi vem para questionar isso, né? E claro, tanto homens quanto mulheres, quanto energia Yin quanto energia Yang, sentem essa energia que é uma coisa que está no ar, socialmente falando, da escassez. Sempre falta, né, recurso. A energia de Oxóssi vem para questionar qual que é a ação que eu não estou fazendo para gerar abundância. Então eu começo a me fazer pergunta. E desde esse espaço eu começo a regular o ecossistema. Eu começo a questionar e falar assim, que ações eu posso promover, quais as caças adequadas que eu posso promover para que o todo ganhe, né? O todo ganhe, o coletivo ganhe, minha comunidade, minha tribo consiga experienciar não a sobrevivência, mas a experiência de viver realmente, assim, né? Experiência de viver. Para mim, o Oxóssi também está muito ligado com, se a gente for traduzir isso socialmente para algo dentro hoje da sociedade, empreendedores. Tem gente que estão sempre observando a oportunidade, o próximo negócio, blá, blá. Só que qual que é o vacilo desse mundo do empreendedorismo? Que estão todo mundo se degradando contra todos, por um espaço, por um pedaço do queijo. A energia do Oxóssi fala que tem caça para todo mundo. Como é que a gente faz? A gente vai tentar entender o ecossistema. E aí, entre economias de ganha-ganha, né? Formas de economia onde a gente não tenha tanta dor em ver os outros crescendo e tendo sucesso. Pelo contrário, a gente valora e contribui nesse processo, né? Gosto E até dentro disso, que você falou, que eu acho uma coisa interessante, desde quando a gente começou a falar lá no passado, quando a gente começou a ter essas conversas, né? E agora você falando dessa questão do empreendedor, que eu acho interessante é que a energia, né? Como você fala, de quem que representa muito essa energia do empreendedorismo. E uma das coisas que eu acho que talvez não entendemos ainda, ou não estamos 100% ainda dentro dessa energia de Oxóssi, é porque a gente está fazendo a mesma coisa, sabe? A gente está todo mundo seguindo o mesmo caminho. E o Oxóssi, pelo que eu entendo, é aquele que ele não vai pro óbvio, né? Eu lembro que você falou isso uma vez para mim, quando ele entra na floresta, ele não vai no óbvio, né? Então eu sinto isso, uma coisa também, comparando até com os pontos, né, do que a gente escuta muito na Umbanda, ele é essa capacidade meio camaleônica, né? Tem muitos pontos que fala, saia caboclo, não me atrapalha, saia do meio da samambaia, né? Porque ele vira uma coisa só com a natureza. Essa capacidade, eu acho que que ele traz, assim, né? Que eu acho que inspira não só o silêncio, como você trouxe, né? Mas eu acho que que eu sinto que faz falta para esse mundo patriarcal, assim, uma energia mais Oxóssi de se permitir estar junto, né, com esse ecossistema, fazer parte disso, né? Você não está separado, você não é melhor nem pior, né? Você está ali junto com isso, imbuindo junto disso. Claro. Nesse sentido, pô, quando a gente entende desde o viés xamânico, se eu posso, né, a licença poética que me ensinou, eu percebo a natureza como uma entidade, um conjunto de entidades que se faz uma entidade maior natureza, que se sente mais uma energia feminina. O que é o Oxóssi nesse espaço? Alguém que sendo um orixá masculino, uma figura masculina, se permite a se mimetizar nesse espaço, se camuflar, se vestir nesse espaço em prol do objetivo. Ou seja, o Oxóssi não é menos homem porque faz isso. Pelo contrário, ele é mais poderoso justamente porque faz isso, entende? Então, quebra a cabeça, entende? Então, é uma série de coisas na simbologia, no entorno do mito, que é bonito de ver, assim, sabe? Que é bem ensinador quando você aceita, assim, né? Uma outra coisa nisso, assim, que tem um conto, assim, não um conto, mas uma passagem, assim, digamos, de Oxóssi, que eu escutei uma vez, que é tamanha a relação dele com a natureza, e que ele é silencioso, porque a natureza é tão
carinhosa com ele, que quando ele pisa sobre as folhas se recolhem para colher o pé dele. De tamanho que é o afeto da natureza com ele, entende? Ou seja, é alguém que em tamanho... Tá ali no labor do ser caçador, mas tem um coração tão grande no que faz, no local, tá tão firme naquele local, que quando ele atua, tudo conspira a favor dele. Inclusive a folhinha que poderia denunciar a posição dele, acolhe. E ele consegue ser mais silencioso, né? Então, eu gosto bastante do conto dele, assim como eu gosto do conto de Lobo Lendário. Acho que são os contos que eu escuto, assim, que eu mais ressono. E eu sinto isso, é uma energia que vem muito para sanar essa ideia de sair de uma perspectiva de escassez e se permitir e questionar individualmente, mas coletivamente, socialmente, ou comunidade, como é que a gente sai do espaço escasso, de pouco para todo mundo, e entra no espaço, vamos gerar as condições para mais, né? E o caçador gesta isso. Ele atua, ele é linha de frente nisso, entende? Então, eu gosto desse espaço. Gosto bastante desse espaço. Arro. A gente avança, então, pro meu predileto? Hã? A gente avança pro meu predileto agora? Agora entra assim, Xangô, para a alegria da Kenuri. Caô Cabeleci, salve meu pai. Aí também uma outra energia. Bom, se na primeira a gente tem necessidade dessa segurança que o viver a guerra interna gera. No segundo temos o se conectar com a dita abundância. No terceiro tem a capacidade de legislar ou de decidir, de influenciar desde o espaço de nobreza, né? Xangô, o primeiro ponto, rei, figura de autoridade, né? Figura de autoridade justa. E aí, nesse sentido, tem um escritor que eu gosto muito, chama Eduardo Galeano, que ele tem uma passagem no livro dele, assim, que fala de uma palavra que chama sente pensante. Que a tradução do Galeano é a capacidade que alguém tem de não divorciar a cabeça do coração. Uau. Divorciar a cabeça do coração. E eu percebo, mais que Xangô tem uma energia muito, né, diferente do que eu vou falar aqui agora, eu percebo que o ato de legislar, o ato de comandar desde um espaço de nobreza, necessita um diálogo entre essas duas coisas, cabeça e coração, né? O Xangô, nos mitos, ele é passional, intenso, né? Ele é emotivo da maneira dele, né? É o vulcão que se fica muito movido, extravasa e tem poder de destruição. Isso, se eu levo isso para o pessoal, pode ser as minhas próprias emoções não canalizadas, não ajustadas, né? Então, nesse sentido, assim, a nobreza de Xangô, quanto simbólico, assim, passa por essa integração do coração, que vem lá dessa figura de Oxóssi, de senso de comunidade, né? Nasce de cumprir um bom papel frente a outras pessoas, mas de também ocupadamente para arquitetar e projetar com a cabeça, projetar para um espaço onde as coisas possam ser equânimes, justas, né? Equilibrar a energia. É mais do que equilibrar no sentido de você vai ter a mesma coisa que esse. Não, você equilibra a energia, né? Você ajusta a balança para que o todo constantemente seja pensado, cogitado e valorado, assim, né? E aí, claro, nenhum bom legislador, rei, consegue ser nobre se não colocou o coração para jogo, né? Então, aquela balança, ela precisa dessas duas coisas para decidir bem, assim, né? E aí entra toda essa coisa mais mental, que eu sinto que faz parte, ainda que ele é visceral a sua forma, assim, né? Do seu modo de ser. Essa coisa mais mental que é a necessidade de um respiro, de uma meditação para decidir bem. Né? Exato, sim. Xangô nasce do mito sai do mito de um aspecto selvagem e disposto a cortar tudo para alguém que é convidado a pensar as próprias ações, né? Então ele começa a ter uma reflexão, começa a ter uma autoobservação. Isso é meditativo, né? Isso aí enfim, se a gente vai para outras linhas que não é Umbanda, tem um nome, tem esse trabalho interno, né? E isso garantiza que Xangô possa fazer um bom trabalho como rei. Para mim, a palavra mais adequada é nobreza.
enquanto homem, sinto, poxa, como é que tá a minha experiência com a palavra nobreza, né? Capacidade de ser justo, a capacidade de ser ponderado no que corresponde, a capacidade de ser intenso quando corresponde, né? Então, acho que Xangô vem para me ensinar muito sobre, poxa, beleza, se dentro do imaginário dos símbolos por trás dos reis, dentro da energia masculina, ter toda uma conexão com essa figura do rei, da autoridade e da nobreza, como é que eu trago isso para o dia a dia, né? E como é que eu me alinho a uma conduta de maior nobreza? O que é necessário para isso? Aí vem outras coisas, princípios e valores. Aí entro no mundo sujava, né? Eu tendo claro princípios, valores que norteiam minha vida, me permitem fluir melhor na experiência da nobreza, né? E vai ser uma luta, por quê? Porque estamos muito mal de princípio e valor. Não digo só, principalmente a gente quanto homem, né? Sim. Que a gente foi perdendo o poder que os princípios e valores permitem a gente ter, assim, né? E aí isso foi dando espaço a outras coisas, né? Então, acho que eu sim percebo Xangô nessa perspectiva aí. Eu também vejo ele muito como líder, assim, né? Até comparando um pouco do que Sudhavan traz, assim, né? E você falou do rei, né? Eu acho que, e principalmente o que eu vejo em Xangô é essa capacidade de discernimento. Eu acho que essa ciência da justiça ele traz, né? Ogum, ele é porra louca, né? Tipo, ele não vai, né, pensar, ele é impulsivo, ele é instintivo, ele é... Bah, já foi. Né? Xangô, ele já analisa melhor. Tem um mito que eu acho muito interessante, que eu acho que demonstra muita diferença sutil entre ele e Ogum, assim, os dois têm, né, principalmente na Umbanda, né, que é de onde eu venho, nos pontos, nos trabalhos, quando vem alguma entidade, um preto velho, alguma coisa, uma preta velha na falange de Xangô, na linha de Xangô, você vê que é bem diferente, né, o tipo de trabalho que vai ser realizado e tal. Muitas vezes é um trabalho com bastante orientação, assim, de bastante conversa também, né? Não é só simplesmente vamos aqui fazer essa afirmação e tal, né? Eles tentam ali ouvir realmente a pessoa que está sendo atendida, né? Mas o mito que eu acho muito interessante é sobre uma passagem entre ele e Ansan, né? Eu adoro muito, muito esse casal, principalmente toda essa história deles, mas tinha Xangô estava em guerra, né? E ele precisava passar com o seu exército numa cidade que era a cidade da família de Ansan. E aí Ansan falou, ó, você não vai passar lá. Você não vai passar. Ele, Ansan, eu vou passar. Amanhã eu passo. Ela, você não vai. Aí ficou, né, essa tensão. Aí no dia seguinte tá lá Xangô rumando com todo o seu exército. Quando ele chega na porta da cidade lá, né? Alguma cidade da Nigéria que eu não lembro agora qual que é. E Ansan tá lá parada, prostrada, né? Esperando ele passar. E ela falou, aqui você não passa. É claro que esse mito vem trazer muito mais a força, né, de Ansan para mostrar como ela era imbativa, transgressora, de peitar muito, né, a autoridade, que eu acho que isso é muito uma energia dela. Mas o que eu acho interessante que fala nisso é porque Xangô percebeu que, primeiro, eu acho que ele percebeu que não ia adiantar, que ele ia perder energia, então ele conseguiu ser estratégico, né? E teve esse discernimento, vou tomar mais um dia viajando, vou fazer um desvio, porque não vai valer a pena essa batalha. Né? Minha batalha, eu preciso guardar energia mais para frente, né? Então eu acho que tem uma energia aí disso, de saber ser estratégico, de ponderar, né? De ter discernimento, né? Então o que Xangô me inspira muito é muito isso, assim. E particularmente, né? Eu comecei brincando porque eu gosto de Xangô, porque já me falaram que eu sou filha dele, né? Na minha cabeça é ele, e eu sinto muito isso, assim, né? É muito interessante como que tem coisas assim na minha vida que quando eu pedir por justiça, é acender uma vela, assim, vai rolar, é claro, né, se eu for merecedor daquela justiça ali. Então, tem realmente essa energia, né, de entregar, de abrir caminho para aquilo que está certo, né, aquela justiça a favor do bem, assim, né. Então, tem bem isso que você falou, que eu acho que resume bem, essa nobreza, né, Xangô, ele tem essa energia que eu acho que tem um pouco de guerreiro, assim, porque em toda a mitologia vai ter guerra, né, na história iorubá, assim, de defesa e proteção, etc. Né, combativo muitas vezes, mas eu sinto que ele tem essa capacidade de discernir, de ser estratégico, de ponderar e de ser, né, justo, assim, preciso no que ele precisa fazer. Perfeito. Bem por aí que percebo, sinto e, enfim, comparto também da visão aí. Próximo. Quarto lugar aí, bom, Oxalá, né? Talvez Oxalá, poxa, o que Oxalá tá fazendo? Bom, se a gente pegar a mitologia Condor Blanco, Oxalá tá no fogo, né?
Mas tem muito, dentro das tradições xamânicas, ao mesmo tempo que o fogo é a última das etapas, ele também é a primeira, né? Ele Sim. está no começo e no final. O Oxalá, ele está no começo de tudo, mas ele também é o final de tudo, entre aspas, né? E sinto bastante se eu consigo traduzir um pouco do orixá em si para uma ideia de arquétipo, a ideia de sacerdócio, né? Essa parte devocional, essa parte conectada a algo Sim. maior, sutil, muitas vezes invisível, né? Essa capacidade de estar conectado com isso, Sim. né? Função disso para um aspecto masculino. Poxa, se no primeiro eu ganho a segurança, de novo, ganho a segurança do travar as guerras internas. A segunda me dá o senso de comunidade e a capacidade de gestar abundância para todo. Se no terceiro eu olho e reviso a minha nobreza, o terceiro vem, o quarto vem como abertura ao sutil. Entender que por mais que o mundo masculino é muito mais envolvido nas questões práticas da vida, existe um outro lado que começa aí com o Oxalá. Essa suavidade, essa sutileza, né? E eu acho bem bonito porque, bom, Oxalá, se a gente pega imagens dele assim, ele constantemente está curvado, né? Ele está curvado, né? Uma figura mais anciana, curvada. Em algumas passagens tem como ele é curvado porque ele é muito velho, o tempo já curvou ele, né? Mas tem um outro, em algum momento eu li isso em algum lugar, eu não lembro para nada quando, que quando a gente nasce, a gente está destinado a algum momento se verticalizar, fisiologicamente, né? Então a gente nasce engateando e chega à adultez, a gente verticaliza. Então a gente ganha esse potencial. Mas a madurez verdadeira vem quando, não pelo tempo eu começo a curvar pela idade, pela questão fisiológica, mas pelo entendimento que existe algo sagrado, que por mais que seja muito grandioso, eu sempre vou estar curvado diante dessa coisa. E Oxalá é dessa figura que está caminha honrando a noção de que tem algo maior que ele, que tem algo ali para se aspirar, para se deixar encher, para se permitir guiar, sabe? Assim, né? Ainda que Oxalá seja esse guia primeiro e máximo, ele mesmo, Sim. dentro da sua grande devoção, ele se faz curvado pelo próprio tempo como Senhor, mas também por coisas que são maior do que o próprio tempo, né? Maior do que o próprio tempo. Ele se abre a essa sutileza e caminha nesse aspecto e deriva esse conhecimento, essa instrução, esse aspecto mais anciano, né? Também podemos entender a energia do ancião, de difundir desde esse espaço de humildade frente a esse sagrado para outros espaços, para os mais jovens, para os mais guerreiros, para os mais sábios, para onde for necessário. Porque está no estado, na postura correta para realizar isso, né? Está no estado correto. Está mais ocupado da qualidade da ação, qualidade do fazer, do entregado, que propriamente da pressa em si, né? Porque já sabe, já está conectado, já entendeu que tem algo maior, entende? Eu acho muito bonito, assim, a energia. Eu tive a oportunidade de conhecer pessoas, assim, que têm essa ligação com o Oxalá e claro, tem uma certa ternura, assim, tem uma certa idade, idade não de tempo fisiológico, mas se olha para a pessoa, pode ter 20 anos e fala assim, cara, essa pessoa parece que vai mais longe na coisa, assim. E é gostoso e muito instrutivo a relação com pessoas que vêm promover esse tipo de energia, né? Bom, isso aí por agora, não sei se você tem que perguntar alguma coisa. E você sempre fica comentando. Eu tenho medo de viajar muito, Vai mas lá, enfim, vai que eu lá. também trazendo né, só, enfim, um contraponto que eu acho legal, além de acrescentando disso que você trouxe, né, tem também essa questão de ser pai, né, Claro. que eu acho legal. E imaginando, assim, igual os quadrantes, né, como a gente trabalha muito no Condor, né, o círculo com uma cruz, assim, no meio, dividindo esse círculo em 4 quadrantes, e aí a gente olhando os quadrantes por elemento da natureza, né, então, terra, água, ar e fogo, mas em cima você tem Oxalá e Oxóssi, né? Meio que opostos um ao outro, né? E Ogum e Xangô, que eu acho muito interessante, porque eu sinto que Oxalá e Oxóssi, eles se aproximam muito nessa energia do coletivo, né? Porque uma vez que Oxalá é pai, né? E tem muitos mitos assim que muitos seres recorrem a ele, os homens recorrem a ele e tal. Ele aceita, ele está sempre disponível. Isso que eu acho muito interessante, assim, né? Oxalá está sempre muito disponível aos seus filhos. E nos pontos que a gente ouve muito, né, nos terreiros, é sempre
essa humildade, essa força, né, de segurar, de ajudar a passar por uma questão, né, de conseguir atravessar um desafio, e sempre louvando essa força que ele tem, né? Ó quanta força tem meu pai no céu, né? Quanta grandeza tem meu pai no mar, né? Então, até essa força aí, é bem de criação mesmo, que está em todos os lugares, né? Tá, que está disponível para mim. Então, eu acho que eu vejo muito isso, assim, essa nutrição, que também você trouxe muito, né, de Oxó, essa capacidade de olhar para a abundância, de alimentar não só a mim, mas aos outros, e eu vejo em Oxalá também essa energia de disponibilidade, né, para o outro. Então, eu acho que, em falando de questão masculina, né, falando de uma leitura, né, do patriarcado, da modernidade, né, que a gente está vivendo, que tem uma energia, o capitalismo tem uma energia muito masculina, o patriarcado tem uma energia muito exploratória. Eu sinto que são duas forças muito importantes a gente conseguir desenvolver dentro de nós, né? Dois arquétipos muito fortes, né? Que é esse de olhar para a nutrição, para o todo, para o coletivo, né? Isso que você trouxe, e também essa da disponibilidade, assim, que eu acho que é uma das do que mais em relação a ele, que mais me impressiona, assim, em relação ao Oxalá. E a suavidade também, né? Pô, se a gente está falando da energia Yang, estamos falando de energia ostensiva quase sempre, né? Se eu estou muito arregado. E Oxóssi, a sua forma, ele vai ser suave. Oxalá, mais ainda, né? Mais ainda. E aí eu sinto que os dois, cada um no seu cada qual, visa o coletivo. Então, enquanto Oxalá, ele guarda e cuida desde o aspecto espiritual, né? Ele vai sustentar desde o espaço sagrado, da sacralidade do cuidado. Oxóssi vem para a subsistência. É mundo prático mesmo, assim, né? E são polaridades complementares. A espiritualidade, ela não precisa ser desassociada dessa conexão com o prático da vida, né? Então aí eu sinto que Oxóssi e Oxalá, eles se complementam de uma maneira muito providencial, assim, sabe? Eu cuidado desde dois espaços, assim, bem bonitos, assim, né? Arroz, assim. também acho. Bom, e o último aí da galera... Quinto elemento. Esse aí ele pode... Ai, será que travou? Justo agora. Bem polêmico. Você travou. Se a gente vai... Bom, viemos do... Hã? Você travou para mim, mas agora voltou. Voltou. Bem na hora que você falou de Exu, eu falei, nossa, justo agora. Tem que ter uma pausa dramática, né? Ele tem que estar... Claro, enquanto entendo, percebo a energia do Orixá Exu como energia também, aí, levando para a ideia do arquétipo e dos símbolos em torno desse arquétipo, o mensageiro, né? E mensageiro cabe em qualquer situação. A capacidade de comunicação cabe em qualquer espaço, a qualidade dessa comunicação cabe em qualquer lugar, né? Então, por isso que pensei, tipo, Exu, se a gente for levar para a metodologia do Surjava, ele seria meio que o espaço. Porque ele está no começo, está no final, está no meio, está em qualquer lugar. Fazendo a mediação, fazendo a ponte, né, dos processos, né? E, claro, existem linhas que falam a mensagem não deveria ser mais importante que o mensageiro. No caso de Exu, o mensageiro é tão importante quanto a mensagem. Às vezes é a própria mensagem. Ele é a própria mensagem, né? E aí muda um pouco. E por que isso, né? É tão encarnada a comunicação que não tem diferença mensageiro e mensagem, né? É tão viva e de qualidade o que tem a ser transmitido. Ou seja, Exu não transmite algo que nasce dele propriamente. Nasce da conexão com Oxalá, com o entendimento do que essa figura que já viu tudo, que já expressou tudo, que tem conectado com algo maior, e ele deriva essa informação. Ah, mas vai gerar o caos. Bem-vindo. Ele é essa energia caótica também. E vai ser também chão quando precisa ser, entende? E vai ser vazio em outros momentos, né? Claro, dentro do aspecto masculino, o que tem aí que poderia ser olhado? Digo por mim, especificamente, comunicação é um gargalo do trabalho masculino. Seja no geral, o homem foi aprendido a calar a boca e suportar. Exu vem da vazão. Por quê? Porque é a vazão dessa comunicação que constrói as coisas, ainda que a construção passe pelo caos. Então, se eu não comunico, se eu não tenho o ato de revisar a comunicação, de me esforçar,
Isso não significa que você, amanhã, o próximo apresentador de TV, super comunicador, mas significa eu observo o que eu tenho dentro e tenho a honestidade de levar adiante isso, né? Honrar isso, né? E às vezes vai ter coisa que não vai estar ajustada, e igual falar, né? O pedido de apoio, o pedido de suporte, né? O rezar é muito sagrado nesse sentido, né? Como é que Sim. eu não tenho opções, para onde que eu peço? Para algum lugar que alguém que saiba o que fazer, entende? Quem que leva essa mensagem? Exu. Essa ponte, né? Entre a dúvida, a incomodidade, a frustração do momento e a possibilidade de transformação do processo, né? Então aí entra a ideia também que Exu, através da comunicação, através da ligação entre certas pontes, ele é energia criadora, energia catalisadora dos processos, entende? Então, pode estar na relação com o guerreiro do processo de forja em comunicar entre, por exemplo, eu acho que um guerreiro marca muito quando você tem você é adepto de alguma arte marcial, você tem um sensei. O que garante o refinar do guerreiro é a comunicação e a aprendizagem entre as partes, tá? Entre as partes dessa galera. Só um minutinho, que eu não... Então, a comunicação... Enquanto você tá... Pode falar. Não. Tá, sabe quando você tá resolvendo... Uma coisa assim que eu acho... Exu foi um dos que mais me impressionou, assim, quando eu comecei a ler mais, né, e a buscar mais sobre o mito em si, sobre as histórias em si, porque na Umbanda, principalmente, ele é muito... Como ele é o único dos orixás que desce na Terra, né, que se manifesta, que fala, né, que tem uma presença, digamos assim, né, que tem uma manifestação, ele é muito usado para trabalhos, né, ele é muito usado, acho que essa é a frase, assim, era uma das coisas que me incomodava bastante, assim, em terreiro e tal. E eu achei muito interessante esse ser um dos poderes dele, né? Quando ele tem eu lendo assim um pouco sobre Yansan, que casa com vários, né, orixás, e com cada casamento dela, com cada orixá, ela ganha, né? Ou ela começa a ter um poder desse orixá. Quando ela casou com Oxóssi, ela conquistou o poder do fogo, por exemplo, para fazer, né, para cozinhar caça, etc. E de Exu ela ganha o poder da magia. Né? Então, assim, ele, essa coisa, né? Ele é esse ser de essa alquimia, né? Que transforma, que muda as coisas, que vai trazendo, né? Então, eu acho muito interessante isso, assim, né? Era uma coisa que eu não sabia sobre Exu, e aí, para mim, talvez é isso que faz sentido, né? Ou na Umbanda, na prática, por ter essa energia, ele ser esse orixá usado, digamos assim, em trabalhos, assim, mais, não pesados, eu queria dizer, mas, assim, mais materiais, né? Conquistar um emprego, conseguir abrir algum trabalho para um processo que está rolando na justiça, né? O amor, não sei o quê. Então ele tem esse poder, né? De fazer realmente magia, né? E eu acho também, assim, Exu, ele é muito... O que eu acho interessante, assim, nele, é essa alegria, né? O poder do deboche. Eu acho que ele tem um espírito quinta série, assim, né? Meio que dentro, assim, de fazer, né? Pelo menos assim que eu vejo, né? Em alguns homens é isso, assim. Eu sinto, você fez esse link entre ele e Oxalá, eu acho também que tem muito por aí, né? Eu acho que são dois orixás que eu sinto que tem que abre um caminho de espiritualidade muito forte, né? Que eu acho que também é uma forma de cura de uma energia, seja ela masculina ou feminina. Eu sinto que a espiritualidade tem, assim, um poder, um poder, uma força muito grande em conseguir fazer com que a gente se centralize, né? Ou que a gente evolua, enfim. Eu acho que esses são dois orixás que entregam bastante isso, assim, né? Claro. E aí tem algo bom, aí cruzando outras linhas de conhecimento aí, né? Então, se a gente pega a ideia escutei isso em algum momento do Java, assim, né? Se a gente colocar, sei lá, aí polemizando e gerando um calor na conversação, né? Se a gente bota a ideia dos chakras Kundalini, Exu é muito ligado com Kundalini, né? Tanto que, pô, ele carrega um falo, né? Ele carrega consigo um falo. E, ao mesmo tempo, essa energia de sobrevivência, ou seja, a própria da relação sexual também é um aspecto de sobrevivência, de seguir levando adiante a minha ancestralidade, as próximas gerações e prosperando, né? Através desse ato. Sim. E aí
entramos num aspecto que é, beleza, se Exu, ele vem simbolicamente com essas energias, e ao mesmo tempo ele é comunicador, energia criadora, pera, o que está acontecendo aqui? Que a base de tudo tá nessa energia, no aceitar essa energia que às vezes é mal compreendida, né? A própria energia do corpo, Sim. a própria ideia do prazer, a própria ideia de aceitar e se meter nisso. Porque Sim. aprendizado diretamente estudiado em algum momento a conexão que existe do Kundalini com o laríngeo. O laríngeo é o que cria, né? A gente, em algum momento, enquanto humanidade, supostamente de algumas linhas, a gente perdeu o poder da palavra, o poder criador que a palavra tem. E o que acontece no ato sexual que nasce desde o laríngeo? A capacidade de tirar para fora o potencial criativo, né? Então, o Exu está na base, mas o objetivo não acaba na base. Ele resolve ali, gera potência nessa base, seja financeira, seja relacional, seja no mundo prático, mas a direção tá para algo maior, tá para algo sagrado, entende? Começa nisso, só que a gente para em Exu quando vê o fado, fala, opa, pera, que é isso? É estranho. Claro, mas essa estranheza passa pela aceitação, né? Passa por se permitir estar nessa energia com a intenção de não parar aí. Porque aí tá o problema. Se eu paro aí, eu, inclusive, estanco a energia criativa de mega potencial que Exu poderia me permitir extravasar, né? Então aí tem um trocadilho entre chakras e coisa tal, capacidade que Exu teria de levar a gente até o laríngeo. Porque daqui para cima é outra história, é outra galera que poderia levar, entende? Sim. Tem essa parte também. Cara, eu acho muito legal isso que você trouxe, porque eu sinto que uma crença que a gente tem que abrir mão quando a gente começa a olhar os orixás, que é tentar fechar qualquer um deles em algo só, né? Tá. Eles são muito alquímicos, eles são muito multifacetados, né? Então, Exu, como você está trazendo, não podia ficar de fora, principalmente dessa parte do prazer, de saber gozar a vida, né? Eu acho que saber fazer as coisas com alegria, com uma certa leveza, talvez, né? Mas eu sinto que tem traz essa energia, né? Para dar uma integralidade, assim, uma integração para todos os outros aspectos desse masculino, né? Desse componente masculino, assim, seja da decisão, seja da nobreza, dessa força, né? Dessa capacidade mais estratégica e tal, mas eu sinto que ele vem também para trazer esse componente de alegria, de prazer, de saber gozar, né? De conseguir encarar, né, realmente a vida de uma forma talvez mais leve, assim, né? Eu acho isso, assim, que Exu, ele traz isso muito forte, assim, com ele. Quem já teve a oportunidade de ver esse tipo de manifestação de entidade, né, num centro, eu acho que é bem característico, né? Bem forte isso. Claro, e aí, tudo isso que você falou, se a gente for levar para o aspecto do masculino, pô, Exu, olha a quantidade de coisas que a relação ou a apaziguação de como eu percebo o símbolo e a entidade, como poderia me apaziguar com relação aos prazeres, com relação à disponibilidade, à alegria, né? Essa coisa mais leve de vida que muitas vezes a energia marziane atrofia, né? Segura, dá uma apertada, né? Então a Exu vem para abrir o canal e te disponibilizar para algo mais, né? Para outras coisas, né? Tá bem isso, né? Tá bem esse outro lado mais, ele vem para algo mais, assim, né? Sim. E assim, dos orixás, assim, quando a gente vai sentindo e percebendo, assim, a parte mais simbólica, é um mundo enorme, assim, sabe? É muito grande o que se abre nesse espaço, assim como todo qualquer observação de aspecto da natureza, né? Se eu tomo um tempo para analisar ou ter uma relação com uma árvore de observação, de contemplação, o mundo se abre, né? E a gente está acostumado dentro do viés convencional natural de não ter tempo para, né? Não ter tempo para, né? Então também tem um respiro dessas energias que estão o tempo inteiro aí. Como é que eu desfruto, como é que eu bebo dessa água e me permito nutrir disso, né? Seja através da simbologia dos orixás, seja por outras linhas, seja pelo xamanismo, seja por onde for, esse time de contemplação em relação com a natureza é uma das tecnologias ancestrais mais valiosas e imprescindíveis nos tempos atuais, assim, para homens, para mulheres, para qualquer variação de gênero e etc. É imprescindível esse lugar. É arroz. Jaro King, eu acho que cada um merecia uma hora, né? É só um aperitivo aqui, galera, pra gente poder falar, porque esse mundo, assim, tem
vários aspectos para a gente poder olhar e trazer e mergulhar. Então, já para indo para um fechamento, assim, Jeruquim, queria que você trouxesse, você começou a responder um pouquinho, né? Tipo, como é que a gente traz essa simbologia para nossa vida, assim? Se a gente puder, né, agora que a gente trouxe todos esses aspectos dessas 5 entidades, não só entidades, desses deuses, né, desses orixás, como que a gente traz a simbologia assim, para a nossa vida? Falando propriamente do espaço dos homens e do masculino, acho que o primeiro é se abrir para trabalhar com outros companheiros, né? Por que isso? Acho que assim como frases clichê que se percebe, se escuta por aí, né? Assim como ferro afia o ferro, o homem afia o homem, né? As mulheres, vocês mulheres estão muito à frente nisso aqui, estão se polindo, estão se alinhando nesse espaço. Acho que o processo, independente da coisa dos orixás, o trabalho de integração e sanação de aspectos dentro do masculino passa por senso de comunidade. Pô, peraí, não precisa ser com o mundo, mas eu escolho 3, 4 brothers que me permitem a olhar certos aspectos, né? E desde esse espaço, e aí, claro, terapia, né? Terapia básico, permitir entrar no trabalho terapêutico, se comprometer com esse espaço para poder tirar espaços que às vezes de observação que a gente não consegue se ver e tem um segundo olhar para alguns aspectos que é clara para a gente. O próprio espaço de busca e de autoconhecimento, entendeu? Não se acomodar no que eu sei sobre mim mesmo, sabe? Eu tenho que ter uma quietude, assim, tem que ter. Se eu estou descansado demais do que eu estou errado. Tem algo, se eu estou vivendo esse mundo, se eu não for ainda, tem algo se eu estou parado, tem algo que eu estou deixando de ver e de aprender. E eu rapidamente tenho que ter uma vantagem no nosso sistema condoblanco de ter um Sujala, porque ele é essa figura. Quando a gente começou a ficar muito parado e muito lento e descansado, o Sujala vem e trucida a maneira como a gente percebe a coisa, a gente tem que redesenhar, entende? Então, Sim. Ter essa capacidade de auto-implosão, sabe? Tipo, eu estou descansado, estou muito estável, eu me auto-implodo para um espaço de compreensão de mim mesmo que eu talvez não tenha. E aí, autoconhecimento, alguma linha, condor blanco, treinamento, esses espaços são espaços valiosos nesse processo, sabe? Ter consigo mesmo uma busca de visão, sabe? Tomar retiro, tomar espaço como esse, são espaços onde eu olho para mim, a minha necessidade e me cuido a partir dela, entende? Me cuido a partir dessa observação. Exatamente. Não tem muito como Não fugir, tem como. né? Essa é a nossa receita, né? Digamos assim. Não sei se é receita que dá para falar, mas é isso. Não tem como fugir. É sempre estar se olhando, buscando as referências internas, né? Entendendo, se compreendendo. E quando a gente vive comunidade, é isso, né? Esse processo, ele vem mesmo sem a gente querer, né? Assim, né? Quando a gente realmente se permite estar em comunidade. Acho que se polir é essencial e eu acho que legal que essas forças elas estão aí até para ajudar nisso, né? Acho que tem essa se a gente conseguisse, né, ter dentro de nós uma coragem, né, uma força de se proteger, de buscar esse impulso interno, né, essa coragem de se olhar como um Ogum da vida, né? Você ter essa nobreza de olhar o outro, lidar com o outro, conviver em comunidade, com o Xangô da vida, com o Oxóssi, eu acho que a gente consegue criar, né, essa nova realidade, né? Criar esse novo ser, eu acho. Assim, né? E, na verdade, é integrar energias que já estão dentro de nós, né? Que já fazem parte, né, de nós. Isso que eu acho que é o mais importante, assim, é isso. Não é nada muito distante, né? A gente não está falando de nada extra, fora daqui, não. É um sistema que nos corresponde, né? Que está entre nós, né? Bom, se fosse pensar algo ainda mais prático disso, assim, dentro da ideia das energias que a gente falou hoje, eu pensaria, poxa, enquanto algum dentro da energia do guerreiro, pensar a incomodidade que o guerreiro quer para se refinar cada vez mais, ou seja, superação, né? Eu vou me propor algo que vai me desafiar, que vai me exigir um pouco mais, e não ter vida morna, não se aquietar em vida morna, né? Sim. Aí em Oxóssi, senso comunitário, senso de beleza, eu me proponho a ser alguém que sim, valoro e me cuido, mas que já começa a pensar quem que me corresponde ser guardião, ser um bom cuidador, assim, né?
Se não dá para começar com ninguém, começa com um gato na casa, entende? Mas começa com a família, Sim. começa de alguma forma, mas começa a fazer-se cargo de outras pessoas para que essa energia que nasce de um centro mais afetivo possa se realizar também, né? E aí Xangô estudava falar de liderança, assumir liderança, assumir rédea de alguma coisa, projetar algo e assumir a responsabilidade ferrenha em levar aquilo a cabo, né? Assumir liderança e se comprometer a fazer isso desde um aspecto nobre. E aí nobreza é todo mundo à parte que eu tenho que entender, estudar e aprofundar. Ética, né? sim. Né? E Oxalá pensaria muito no aspecto de entender que mais nesse mundo prático existe um mundo espiritual. Abertamente existe um mundo espiritual. E Oxalá é um convite para olhar para isso e perceber, não só pelo trabalho que eu tenho, pela esposa que eu tenho, pelo gato que eu tenho, existe algo que transpõe tudo isso. Qual que é esse algo? Não sei. Eu vou atrás disso, em algum lugar. Nós, tanto aqui quanto que não viemos uma montanha no sul do Chile por algo. Essa inclinação espiritual fez a gente viver, morar e querer constantemente estar num lugar que é uma montanha no sul do mundo. Cada um vai ter a sua. Esse lugar, se não sabe onde é que ir, já é um começo, de alguma forma. Porque tem energia para dar com pau abundante para quem quer que venha buscar. Tem. E Exu muito a comunicação. A capacidade de me conectar, de fazer ponte, né? E entre a aliança, capacidade de aliança, capacidade de qualidade de comunicação, qualidade de fala, qualidade de desejo, né? Qualidade de entendimento de quais forças eu quero evocar para minha vida e aguentar o tampo. Eu quero ser rico e beleza, aguenta o tampo da resposta de ser rico. Tá? Isso implica coisa. E a chuva te mostrar quais são as debilidades do desejo. Entende? Então aceitar isso, viver, mas aprender a refinar a própria mensagem, sabe? Refinar a própria mensagem, o próprio diálogo consagrado com algo invisível também, né? Acho que aí seriam 5 tarefinhas interessantes aí para começar. Só para começar. É de leve, assim. Bem de leve. Brigadão, Jeruquim. Nossa, que delícia. Que bom que a gente conseguiu parir essa live, né? Fazer aí e representar e agradecer toda essa nossa herança, né, genética e cultural e religiosa das nossas avós, das nossas mães, né? Agradecer a energia, o poder e a bênção de todos esses seres, né, desses orixás, que eles possam cada vez mais abrir o nosso caminho, né, nos permitir comunicar da forma correta, né, honrar essa história, honrar essa energia deles, né, que, é claro, né, a gente também um pouco queimado nessa terra, não é à toa, né? Claro, e agradecer para mim, assim, a montanha, sócio já, que eu acho que pelo menos o contato sempre que nasce desse espaço, né? Então, agradecer bastante eles, para que tenham o lar da vida, tenham saúde, que a mensagem deles siga se expandindo através da alquimia que eles fazem, promovem na vida de cada um de nós, assim, né? Então, aqui não tem nada mais do que uma resultante, né? Dessa mão deles, assim, né? Então, acho honrar bastante. E agradecer a permissão que eles dão pra gente, né? Pra gente poder estar aqui contando uma parte dessa nossa história de alguma forma, né? Dividindo um pouco da nossa espiritualidade também. Eu acho que isso que é o principal, assim, esse respeito que a gente encontra neles, na nossa comunidade, no nosso caminho, em poder também manifestar, né, o que a gente acredita ser bom e enfim, natural e necessário, né, desde a nossa verdade também, que a gente consiga viver isso, né, que eles estão permitindo para nós. Sim. É isso. Sim. Obrigada. Obrigadão. Valeu demais. Tchau, galera. Beijo.